Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, né, nesse mês de agosto de 2026, eu venho fazer uma denúncia, prestar informações ao sistema judiciário relacionado a processos que eu sofro e violações de direitos, né? Eu falo assim que, mais uma vez, tenho que prestar esse tipo de informação por rede social, infelizmente, porque me negam acesso ao número do processo judicial e ao conteúdo do processo. Deste processo em específico, ao qual tentam pedir minha demissão, né, que incorre em inúmeras violações trabalhistas, que fala de questões de conspiração política ou de assédio, entre outros crimes que eles estejam relacionando a mim, como uso de drogas, ou que eu seria algum fugitivo ou criminoso do estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, eu vou ter que prestar essas informações, arquivos, fotos ou fazer vídeo e expor em rede social. De antemão, gostaria de dizer, na verdade, que não é meu principal interesse, porém, como me negam acesso ao conteúdo do processo, me negam um acesso direto a estar participando das audiências, dos julgamentos e etc., de prestar a minha defesa de uma forma qualitativa, expressiva, né, com qualidade, clareza, apresentando provas. Então, meu único recurso, enquanto cidadão, direito que age conforme a lei, que não deve nada à justiça, é trazer, expor essas situações e esses dados nas redes sociais que eu possuo, entre outros tipos, e pedir ajuda ou suporte de pessoas que já foram processadas por eles também em anos passados, meses passados, né, e que ganharam processo ou tenha o dado, o número do processo, o conteúdo. É o que eu tenho pedido, tentado solicitar a algumas pessoas. Mas, em geral, possivelmente estão todos sendo processados ainda novamente, onde eles estão recorrendo, pedindo anulação da sentença do processo anterior. A gente não sabe nem de quantas formas possíveis é que eles estão fazendo isso aí, nem vejo possibilidade, mas é uma tentativa que eles fazem no âmbito do judiciário. E infelizmente isso está impactando negativamente o meu ambiente de trabalho. Eu estou dentro de uma cidade do interior da Bahia, onde eu nasci, moro, né, e trabalho aqui na cidade de Alagoinhas. E ultimamente, devido a todos esses dados que eu já tenho exposto, né, no Instagram, as pessoas que quiserem acesso a mais informações podem assistir os vídeos anteriores, onde fica mais claro isso. Mas para não ser repetitivo, eu estou contextualizando, né? E que, de forma resumida, essas violações de direito continuam a ocorrer. Pessoas criminosas que já foram identificadas, alguns presos, outros que ainda não foram, continuam tentando aplicar esse mesmo tipo de golpe, tentando solicitar a minha internação ou interdição, pessoas se passando até por familiares que são possíveis acompanhantes ou cuidadores, né? Familiar adotivo, um suposto cônjuge, uma suposta tia que é mãe afetiva, que diz que criou, cuidou, um suposto tio que diz que é pai afetivo ou tem certidão de paternidade, primos que se apresentam como irmãos afetivos, gente até mesmo desconhecida para mim, nesse sentido da ação judiciária, que se apresenta como mãe adotiva ou pai adotivo. Às vezes tenta passar por mim na rua, esbarrar, falar, né, fazer um vídeo para parecer que me conhece. Às vezes se apresenta em eventos de faculdade, eventos de psicologia, do conselho de psicologia, tentando se fazer de amigo, colega, psicólogo, psicóloga, e que no judiciário recorre, né, ou abre processo até dizendo que é familiar meu ou cônjuge, suposta mãe afetiva, ou mulher, esposa, esposo, o que eles puderem inventar. Pedido minha internação, interdição, tentando me acompanhar em todo um contexto que eu vou, seja ambiente de trabalho,
seja ambiente de pós-graduação, seja dentro da minha própria residência, eu tenho a intimidade, né, vamos dizer assim, exposta àquela questão da violação, à minha residência, a minha intimidade, as questões mesmo do lar, inviolabilidade, sigilo, intimidade, seja lá o que for, né? Que o judiciário explica tão bem na lei, na ponta da Constituição Federal e dos códigos, seja civil, código criminal, o que for. Eu tenho minha vida pessoal e íntima exposta por essas pessoas, onde também já sofri até estupro dessas pessoas, de alguns desacordados, drogados por eles, né? E essas pessoas tentam recorrer contra isso tudo, pedindo anulação de processos, anulidade ou anulação das sentenças anteriores e não comunicam, nem que eu ganhei, nem que outras pessoas que eles processaram ganhou, não dá acesso às indenizações que nos é devida, né? Então, enquanto tentam recorrer, vamos dizer assim, cometem inúmeras atrocidades. Atualmente, desde que eu saí de férias do meu trabalho de junho, eu voltei para o setor de trabalho, onde nitidamente, vamos dizer assim, eles estavam cada vez mais propensos e mais intensos nas práticas de tentar me denunciar, fazendo denúncias falsas, né? Criando provas falsas dentro do setor, buscando atrapalhar minhas atividades, os horários de atividades que eu faço, tentando dizer que eu faço tudo errado, para ver se conseguem fazer com que eu seja demitido, ver se conseguem anular um processo anterior que eu ganhei referente ao tempo. Parece que eu trabalhei na Secretaria de Assistência Social, que Ludmila Ficina, pelo visto, também foi processada por eles e ganhou, e eles nos negam acesso a esses dados, né? E que eu estou tentando até descobrir, perguntar, pedir acesso a ela e outro, e a ela mesmo, sobre esse conteúdo, porque eu não fui informado desde 2020. Processo se iniciou, processo terminou, inventaram que eu fui notificado, que eu não lembro, que eu era louco, não poderia ser notificado, não tive acesso à indenização, o nome dos autores, o conteúdo do processo, o número do processo, a prova documental me foi, vamos dizer assim, retirada de minhas mãos ou alienado, para que eu não soubesse mesmo e não pudesse pedir a prisão, processar as pessoas que me acusam. E estes, quando eu consegui um novo trabalho no Hospital Regional Dantas Bião, procuraram processar a gente de novo. As partes que eles tentavam acusar, né, e demitir desde o processo do ano de 2020. Fui para o meu ambiente de trabalho desde o ano de 2024, que começou a ocorrer essas situações de fazerem denúncias falsas, calúnias, gente tentando se aproximar, se passar, vamos dizer assim, por namorado ou namorada ou cuidador de deficiente, prestando falsas informações dentro do hospital e fora, e movendo processos, né, para conseguir tentar, vamos dizer assim, alcançar aquela finalidade de demissão deste funcionário, internação e anulação de sentenças anteriores em que pessoas que colaboravam com eles nessas práticas criminosas foram presas. E eu só percebendo esse movimento, até que sofri um afastamento por medida cautelar, enquanto a CESAB, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, investigava o que ocorreu, que eles descreviam nos documentos, né, que eu teria supostamente feito, eu teria entrado em surto, e eu mesmo também participei, me disponibilizei a prestar informações, fui presencialmente várias vezes à CESAB tentar esclarecer algo ou perguntar, participei de audiência presencial, prestei provas, informações, fotos, enfim, etc. Né? E voltei para o meu ambiente de trabalho, consegui comprovar minha inocência, ou perceberam que já era armação desses processos e não ofertaram, vamos dizer assim, o pedido de demissão, né, do funcionário, algo do tipo. E aí eu fui para um novo setor. E tudo que eles fazem, pessoal, em cada novo setor que eu vou, eles passam umas 2, 3 semanas, ou um mês, 2 meses,
parecendo que não vão fazer nada, que são colegas de trabalho comum, tentam criar vínculos de amizade comigo. Tranquilamente eu crio, porque eu penso até que eles não são do esquema. Quando pensa que não, que passa 3 semanas para um mês, né, eles percebem que ou o pessoal do STF ou da CESAB não está mais lá no hospital acompanhando, ou já fez a reinserção do trabalhador, eles começam a fazer denúncias falsas de novo e mover processos judiciais. Quem dera fosse só processo administrativo que tivesse ocorrido. E me negam acesso ao processo judicial, ao número para eu prestar minha defesa, tentando me demitir, dizer que eu sou incapaz. Possivelmente estão processando o órgão gestor do hospital, que é aquela unidade hospitalar do SUS, quem gera é a CESAB, e possivelmente a CESAB também não estaria tendo acesso a esses números de processos que movem contra eles ou acusam de deixar um funcionário supostamente incapaz ou deficiente ou suposto assediador no cargo, né? E eu percebi toda essa movimentação deles criando provas falsas no setor, espalhando os kits de produtos hospitalares em cima de lixeiras, distribuindo comidas, pacotes de comida, faca, nas prateleiras de produtos do hospital, que não é higiênico, né? Deixando os galpões de lá de baixo que armazenam o material totalmente sujos, com baratas ou rasgando caixas com material derramado no chão, premeditadamente para dizer que era eu, um surto, que estaria fazendo aquilo. Atualmente, gente, chegou num nível tão absurdo de dano moral à minha imagem, ao meu nome dentro do ambiente de trabalho, de estresse, né, de sofrimento psicológico, estresse e exaustão, que o trabalhador fica ao ver aquele ambiente, aquelas pessoas agindo de forma tão maliciosa, tentando criar provas falsas para te incriminar, soltando indiretas ou frases de crimes, né, de transfobias, frases transfóbicas e etc. Chegou a um ponto, pessoal, de constrangimento público, né? Que eles escreveram constrangimento mesmo para mim, vamos dizer assim, se não foi tão para o público em si ver, mas para eu ser humilhado, sofrer psicologicamente, emocionalmente, sofrer algum tipo de dano moral, como também criar uma prova alegando que aquele documento teria sido criado por mim, que eu supostamente estaria em surto. Criaram, né, as planilhas que eu já recebo de pedidos para montar os kits do setor, os kits que a gente espalha pelo hospital, os kits de produtos que são montados pelo almoxarifado são entregues. Essas planilhas são feitas por técnicos administrativos ou coordenadores, onde é descrito o nome do técnico, o ADM, né, o coordenador que montou aquele pedido, que solicitou, e a gente que recebe o pedido, a planilha impressa em mãos, anota embaixo o nome do plantonista, do administrativo que está fazendo aquele kit. Vai ficar montado o kit hoje para ser retirado amanhã e foi montado por Taiwan Santos Soares. É assim que eu coloco o meu nome, porque isso é um contexto de trabalho. Qualquer documento que a gente assine precisa estar nitidamente legível o nome do funcionário. Seja um nome completo, né, para deixar de forma bem nítida. Caso estivessem outras pessoas com primeiro nome parecido, prenome parecido ou igual ao meu, teria como diferenciar. Mas o que é que eles fizeram? Começaram a me entregar as planilhas e quando eu recebi essas planilhas para montar, tinha lá o constrangimento, a humilhação expressa, descrita, a palavra cu, que foi uma palavra, né, um apelido colocado por estupradores que iam à rede social me chamar de cu ou humilhar, ou nos vídeos de estupro que eu ainda não tive acesso. Mas até onde eu compreendi dessa situação toda, os estupradores que eram famosos ou políticos que postavam esses vídeos achavam que isso era uma forma de derrubar, denegrir, diferir a imagem da vítima. E assim, dentro do meu contexto de trabalho, buscaram um jeito de revitimizar a vítima, humilhar, né? Constranger, causar algum tipo de dano moral, tanto conforme eu fosse recebendo aqueles pedidos e montando, como também no sentido de causar um dano à minha imagem ou algo maior.
porque aquilo ali possivelmente eles estavam tirando foto, botando no processo em que pedem minha interdição, dizendo que era eu em surto. Ó, supostamente Tailan tá tão louco, tá em surto, que está escrevendo a palavra cu nas planilhas de trabalho. Essa pessoa precisa ser internada, interditada. Entendem? Além de criar uma prova falsa contra mim, eles também criam um constrangimento, uma humilhação, né, um dano moral à minha imagem e à minha pessoa no trabalho, onde eu tenho que assinar ainda a planilha abaixo com o meu nome que estou montando, além de ver aquela humilhação ali de forma impressa e descrita, né? Escrita. E também dizendo que tem louco no hospital o tempo todo, desde que eu voltei do trabalho, das férias, voltei para o trabalho, eles estavam dizendo, ó, tem um louco ou uma louca no hospital correndo, gritando. Teve um que tentou tacar fogo, não sei aonde. E eu observando assim, por que que eles estão criando tanta prova falsa esse mês, né? Dizendo que tem gente tentando tocar fogo no hospital. Possivelmente isso aí faz tudo parte do processo de interdição, onde o louco, supostamente louco, que faria tudo isso, seria eu. Processos movidos por pessoas dentro do estado do Rio de Janeiro e por gente que diz ser representante do Ministério Público do Rio de Janeiro, né? E chegou a um ponto de eu ter que ver assim, rapaz, assim que eu chego, o setor já está todo desarrumado, produto fora de ordem para dizer que foi eu em surto que teria chegado e feito aquilo. E aí eu chegar no hospital, gente, não passa uma hora de relógio, eu sofro denúncia falsa. E aí chegou num ponto que eu disse, já chega. Eu não vou poder nem ficar hoje aqui, passar o dia no trabalho fazendo minhas atividades desse jeito. Porque eu estou sofrendo dano a tal ponto que está prejudicando até a prática das minhas atividades laborais, o exercício. É eu chegar e eles tentarem fazer uma denúncia falsa. Eu estou indo para o setor para ser incriminado, vamos dizer assim, estou indo trabalhar para ser incriminado por eles. Eu chego num setor que já está todo montado com situações, né, específicas, caixas vazias, produtos jogados no chão, caixas que os funcionários jogam no chão, desarma no meio do caminho para dizer que era eu em surto, sujando o setor, jogando o setor, a caixa no chão do setor para atrapalhar a passagem. Gente fingindo que eu queria dormir ou fazer sexo com eles em galpão ou dentro do trabalho, ou chamando para cima de colchão dentro do setor, inventam isso e depois ainda voltam para o contexto do trabalho, entram dentro do setor, colocam um colchão no chão ou deitam, né, no chão, dizendo que estão esperando eu passar para chamar algum deles para fazer sexo, que seria a forma deles comprovar deitando no meio do caminho, algo do tipo. Tiram foto de parte do funcionário, do senhor que deita no chão, que deita por cima dos produtos, e dizem que seria até eu dormindo. É tudo que eu percebi, gente. Um grande contexto de armação. E olha, eu não fiz um REDA, um processo seletivo, um concurso para ser incriminado. Obviamente, existem processos judiciais. Eu já tenho explanado ter ciência e solicitado acesso para prestar minha defesa e não ser prejudicado em meu ambiente de trabalho e nem ser acompanhado por esses criminosos em lugar nenhum, nem de forma remota. E foi tudo o que fizeram, foi me negar acesso aos conteúdos do processo, me negar acesso ao número impresso do processo, ao conteúdo impresso, ao link, vamos dizer assim, que tem na plataforma do judiciário, que disponibiliza o acesso, né, a gente colocando o número do processo ou o link, ser redirecionado para fazer a leitura do conteúdo e eu poder participar das audiências ou prestar minha defesa. Tudo que eles fizeram foi o contrário disso aí. E chegou ao ponto de eu ter que dizer à empresa, ó, voltaram a fazer isso de novo. Eu quero denunciar, né? Cheguei até a ser drogado dentro do ambiente de trabalho e descobri que tem processos no estado do Rio de Janeiro em que eles estão colocando nomes parecidos com meus para o judiciário, o STF, não descobrir e pedir o cancelamento ou arquivamento. Eles botam Tailan, Madureira, Santos, Ferreira ou algo do tipo. Tem um processo movido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra um suposto Tailan, que eles acusam de tráfico de droga e ações similares.
E aí eu percebi, por isso que eu fui drogado dentro do setor, ou tenho que viver sendo drogado por eles, porque é essa mentira que eles inventaram. Que eu teria fugido ou que eu vivia num internato, numa clínica de drogados.